Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um Desafio Mais Líder. A gente se encontra aqui toda quinta-feira para conversar sobre assuntos pertinentes à liderança e à gestão. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, chamado autossabotagem. Isso mesmo. Você viu no título dessa live que tinha lá por que você não chegou no topo da sua carreira ainda. E o grande motivo disso ter acontecido é que você pode ter ficado pelo caminho um pouco perdido e, na verdade, enganado, iludido, ludibriado pelos seus sabotadores. A gente vai entender direitinho que história é essa daqui a pouco. Antes de a gente começar, eu queria que você compartilhasse essa live com pelo menos 3 pessoas que você acredita que precisam entender sobre isso, que precisam entender o que é que está travando a vida delas. Essa live em especial, ela não é só para quem trabalha com liderança e com gestão. Ela é para todo mundo, para todo profissional e ainda, até para quem ainda é estudante, para entender que muitas vezes as coisas que vão travando a gente, que vão fazendo a gente procrastinar, que vão fazendo a gente deixar para depois o que tem para fazer, vão fazendo a gente não acreditar que vai dar certo e aí muitas vezes desistindo antes mesmo de começar. Tudo isso tem a ver com como a gente encara as lentes que a gente adquiriu desde a infância, pelas quais a gente vê a vida. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, essa live com pelo menos 3 pessoas, tá certo? Enquanto você faz isso, enquanto você compartilha a live, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Maria Lins, antes de qualquer outra coisa, eu sou a esposa do Ednei, a mãe da Maria Clara, do João Lucas, da Ana Luísa, e eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 17 anos. Né? Eu comecei na faculdade ainda, eu fazia faculdade de publicidade e propaganda, mas comecei a trabalhar no varejo, me apaixonei pela gestão e fui crescendo, me desenvolvendo, fiz pós-graduação, fiz 3 anos de estudo no Harvard Business School e mais de 300 horas, 600 horas de cursos sobre comportamento humano, liderança, gestão, tudo isso para ir me ajudando a lidar com pessoas, porque se tem algo que realmente faz a diferença e que eu realmente acredito, né, dentro da liderança e da gestão, é que as pessoas é que fazem a diferença. Existem ferramentas, existem técnicas, existem processos, mas o que vai realmente fazer a diferença dentro dos seus resultados como gestor, dentro dos resultados da sua equipe, é como as pessoas se sentem e trabalham dentro do seu time. Tá legal? Então vamos começar? Pega aí papel e caneta. Se você ainda não compartilhou, eu vou deixar o tema da live aqui para quando as pessoas entrarem, elas verem. Porque você ainda não chegou no topo da sua carreira. Pronto, tá fixado aí para quem chegar poder ver. Vamos começar então? Você pega papel e caneta que você vai precisar, viu? Você vai querer ter anotado. Mas se não anotar, não tem problema não. Presta atenção na aula que depois essa live vai ficar salva, você vai poder rever, tá certo? Vamos começar. Todos nós, quando éramos crianças, quando estávamos lá na nossa infância, mais ou menos até os 7, no máximo 9 anos de idade, a gente foi adquirindo visões sobre o mundo. Nós vimos o mundo talvez como algo assustador, talvez como algo inconstante, que estava sempre mudando, talvez como um lugar perigoso, talvez como um lugar muito difícil de sobreviver. E você pode dizer assim, Maria, mas eu tive uma infância completamente feliz, nada disso aconteceu na minha infância, eu não me sentia assim como você está falando. Mas você ouviu histórias, você assistiu jornal, você viu sua mãe conversando com outra pessoa, você viu colegas de escola sofrendo bullying ou fazendo bullying com outras pessoas. Você viu o mundo acontecer e o seu cérebro criou defesas, criou algumas formas de você ver a vida e se defender do que poderia acontecer. Mas como assim se defender, Maria? Bom, desde lá dos nossos antepassados pré-históricos,
Eles precisavam, eu estava aqui e saí para caçar. Uma árvore se mexeu. Muito rápido eu tinha que pensar se eu corria ou se eu ficava. Ficar podia representar que eu poderia ser devorado pelo animal que estava de trás daquela árvore balançando. Fugir poderia representar que se o que estivesse balançando a árvore fosse só o vento, eu ia ficar sem alimento e talvez eu podia morrer de fome. Então, muito rapidamente, eles tinham que decidir correr ou lutar. Esse processo de escolha é feito pelo nosso cérebro mais primitivo. E esse mesmo cérebro primitivo que, quando você é criança, constrói essas respostas pré-fabricadas para os acontecimentos. O problema é que você cresceu, se tornou um adulto, hoje você é capaz de analisar situações, mas você continua tomando decisões baseadas nessas lentes que você tinha lá quando você era criança e que você continuou desenvolvendo durante a adolescência. Isso mesmo. Pode ser que você até hoje, e isso é muito provável, pode ser que até hoje você tome decisões baseadas nesse cérebro mais primitivo, não usando o córtex pré-frontal e as partes do seu cérebro mais desenvolvidas agora que você se tornou um adulto. Maria, essa conversa está muito difícil, eu não estou entendendo nada do que você está querendo dizer. Vou te explicar melhor. Quando criança, você criou padrões de pensamentos. Você criou uma forma de enxergar o mundo para ele se tornar um lugar mais fácil. Afinal de contas, para uma criança que está aprendendo tudo, deve ser muito difícil, é muita informação, né? Então, ele cria padrões de pensamentos. Quando a mamãe tá falando com a cara fechada, tá falando alto, ela tá com raiva. Então, eu fiz alguma coisa. Quando a mamãe tá sorrindo para mim, ela tá bem. Então, essa criança, desde pequena, foi criando respostas. Foi criando padrões de pensamento. Só que esses padrões de pensamento acompanharam você até a idade adulta. Quando você hoje já tem capacidade de analisar uma situação e ver que a mamãe, por exemplo, de cara fechada e falando alto, pode estar, na verdade, brincando comigo. Não necessariamente ela realmente está com raiva. Então, o grande problema de levar essa visão para a sua vida adulta é que ela pode estar te impedindo de realizar aquilo que realmente é importante para você. Hoje você não precisa mais disso, você já tem um cérebro desenvolvido capaz de analisar tudo o que acontece ao seu redor e tomar decisões conscientes. Mas, como eu disse, muito provavelmente a maior parte das suas decisões ainda estão sendo tomadas de forma inconsciente. Maria, e como é isso de forma inconsciente? Vou te contar. Você já deve ter tido a sensação de, poxa vida, por que é que eu sempre me programo para fazer tal coisa? Por que é que eu faço um planejamento mesmo, mas eu não consigo cumprir? Cara, eu tive uma ideia muito legal de uma reunião que vai motivar o time. Ai, mas vai ser difícil. E se fulano não gostar? Ai, tem fulaninho que sempre é muito do contra. Não, e no final você acaba nem fazendo. Você acaba nem fazendo porque você pensa em tudo que pode dar errado se você fizer essa reunião. Tudo isso são justamente aquilo que a gente chama de sabotadores agindo naquilo que você quer fazer, agindo dentro de você. Maria, por que é que eles existem? Como a gente falou antes, você criou respostas pré-fabricadas para te defender, para garantir a sua sobrevivência. Não só física, mas emocional também. Você criou essas respostas pré-fabricadas e tem usado elas ano após ano. E aí, muitas vezes, você não entende por que é que você planeja, por que é que você quer tanto, mas não consegue fazer alguma coisa. E aí você pensa, mas eu quero muito ser promovido, eu quero muito crescer no meu cargo. Mas você não consegue. Não consegue por quê? Porque talvez alguns dos seus comportamentos não estejam de acordo com aquele cargo, com aquilo que se espera para a pessoa que vai ocupar aquele cargo. E você pode dizer assim, tá, mas como é que você não percebe, mas as outras pessoas estão percebendo o seu comportamento? Tanto que eu vou falar para você de cada um dos sabotadores. Deixa eu dividir aqui com vocês. Nós temos, na verdade, 10 sabotadores. Opa!
Nós temos, na verdade, 10 sabotadores. E você vai perceber quando eu falar de cada um, Perdão, deu um probleminha aqui, mas eu vou falando. Quando eu falar de cada um, vocês vão perceber como esses sabotadores existem e você percebe ele nas outras pessoas. Tá faltando perceber eles em você e mudar a sua forma de se comportar, a sua forma de encarar a sua vida. O primeiro sabotador, e ele é o maior sabotador, e todos nós temos ele, e uma coisa muito importante que você saber, que não é se você tem ou se você não tem. Todos nós temos todos os sabotadores. Acontece que um deles é a vozinha na sua cabeça que fica blá, 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 aqui te impedindo de fazer o que você quer fazer. E os outros são sabotadores cúmplices, que você pode ter em maior ou menor grau. Você pode apresentar mais ou menos. Mas eles estão presentes em todos nós. Então a dúvida não é se você tem, mas quais são aqueles que são mais predominantes nos seus pensamentos e como eles estão te impedindo de alcançar aquilo que você quer. Então o primeiro sabotador, que como eu disse, é essa vozinha que fica aí na sua cabeça dizendo pra você que não vai dar certo, que é melhor você não fazer isso, que você não tem capacidade, que as pessoas vão rir de você, o que é que vão falar de você se você fizer isso. Essas pessoas, essa mesma vozinha que também faz você criticar o outro, é porque o meu chefe é assim, é porque o meu colega não me apoia, é porque a minha equipe não faz a parte dela. E é a mesma vozinha que diz pra você que você não tá alcançando os resultados, porque o governo é isso, porque a economia está assim, porque a pandemia fez tal coisa. Essa voz se chama o crítico. Ele é o sabotador que todos nós temos e que fica o tempo todo no nosso ouvido, falando. Sabe essa vozinha que tá na sua cabeça, te dizendo que não sei pra que você vai começar a dieta de novo. Sabe que quando for no final de semana, depois da manhã você vai sair e vai quebrar a dieta. É melhor nem começar. Ou, não, você vai procurar um novo emprego, mas você nem fez uma pós-graduação ainda. Não, fica aí onde você tá. Primeiro você vai se preparar, depois você vai procurar uma nova oportunidade. Então, essa vozinha que tá aí na sua cabeça dizendo que você não consegue, se chama o crítico. O crítico é justamente a expressão de todos os outros sabotadores. Quem são os outros sabotadores? Os outros são 9 cúmplices que você vai conhecer agora, somente se você me disser se tá legal pra você. Tá legal a live? Você tá conseguindo entender do que a gente tá falando? Tá claro pra você? Tá gostando de estar aqui? Se você me disser, botar aí um joinha, eu continuo e te apresento quem são os 9 sabotadores que estão atrapalhando o seu desenvolvimento. Então coloca aí pra mim o joinha, diz pra mim que você tá gostando, curte a live pra eu saber e continuar falando aqui que você quer saber, né, de quem são esses sabotadores. Show! Então, gente, vamos continuar. Quem são esses sabotadores, Maria? São 9. O primeiro, ele se apresenta de uma forma que é a frase mais famosa quando a gente pergunta para alguém numa seleção. A gente pergunta, qual é o seu ponto a melhorar, né? O que é que você tem que melhorar em você? E aí a pessoa sempre responde e diz, eu sou muito perfeccionista. Ela diz isso achando que está dizendo uma qualidade, mas quem conhece sabotadores sabe que isso realmente é um defeito. O primeiro sabotador se chama insistente, que é a mesma coisa que perfeccionista. Ele faz você achar que só vale a pena fazer alguma coisa se você estiver 100% preparado, se você tiver todas as condições perfeitas. Então, ele sempre vai fazer você adiar decisões importantes. Vamos supor que você é uma mulher e você quer ser mãe. Você vai dizer, não, mas agora não dá certo porque eu tenho que cuidar da minha carreira. Não, é o maior sonho da sua vida ser mãe. Você vai dizer, não, mas agora eu acabei de entrar nesse emprego, eu não posso. Não, mas eu só posso ser mãe quando meu marido me ajudar a mostrar que é capaz, que tem maturidade de me ajudar a cuidar de uma criança. Não, mas eu só posso ser mãe quando eu tiver juntado uma quantidade de dinheiro suficiente ali para me manter por pelo menos durante um ano, né? Porque criança gasta muito. Mas eu só posso ser mãe depois que eu já tiver feito a pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá o quê. O perfeccionista é essa vozinha que sempre vai estar te dizendo que não adianta fazer se não for para ficar perfeito.
E isso, gente, é muito grave. Porque isso drena a sua energia, isso te estressa e isso estressa as pessoas ao seu redor, que estão tentando fazer o melhor que podem, mas se veem o tempo todo criticadas por essa sua vozinha dizendo que assim não tá bom. E para piorar, você ainda tem mania de dizer que o seu jeito é que é o certo, né? Que é o melhor, que é o jeito que deve ser feito as coisas, porque afinal de contas você sempre vai tentar fazer ficar perfeito. Então é claro que o seu jeito é o melhor. E aí você fica criticando a forma como as outras pessoas fazem as coisas. Um líder dominado pelo perfeccionista, ele pode prejudicar muito o desenvolvimento da sua equipe, se prendendo a essas minúcias perfeccionistas e não valorizando o desenvolvimento que cada pessoa tem. Segundo sabotador muito comum, quem aí é perfeccionista? Para eu saber. Lembrando, gente, que você pode ter todos, pode ter alguns, nenhum não tem, você tem todos. Alguns vão estar mais dominantes do que outros. Quem aí é perfeccionista? Fala pra mim, quem se identificou com o perfeccionista? Essa pessoa que procura todas as condições perfeitas para fazer as coisas. Me diz aí. Outro sabotador muito comum, principalmente entre as mulheres, é o prestativo. O prestativo, como o próprio nome já diz, é aquela pessoa que ela faz de tudo para ajudar. Ela vai te apoiar, ela vai te ajudar, ela vai fazer por você, ela vai te presentear, ela vai te elogiar. O prestativo é aquela pessoa que sempre vai estar ali do seu lado na hora que você precisa. Qual é o problema de ser prestativo, Maria? Isso é uma qualidade. É uma qualidade, só que você esquece de você mesmo e deixa de fazer as suas coisas. Aí você fica... E por que é que você faz isso? Porque na sua cabeça, se você não fizer isso, você não é uma boa pessoa. As outras pessoas não vão gostar de você, não vão te aceitar, porque você vai estar sendo egoísta. E para completar, você ainda se ressente, porque você faz tudo pelas outras pessoas e não sente a mesma coisa de volta delas com você. Esse sabotador se chama prestativo. E, Maria, qual é o problema do prestativo? O líder prestativo é aquele que vai fazer tudo pela equipe, vai dar tudo mastigado. Se duvidar, vai lá fazer o trabalho por ela. E qual é o problema disso? A equipe também não se desenvolve, a equipe também não cresce. E dependendo do caráter dessa equipe, do grau de maturidade, da confiança, da relação de confiança que existe, essas pessoas podem até se aproveitar desse líder, né, para não se desenvolver e não entregar os resultados, porque esse líder vai ficar o tempo todo puxando a responsabilidade para ele mesmo. Ficou claro? Mais alguém se identifica aí com o prestativo? Terceiro sabotador, hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que ele encontra a valorização dela nas realizações, dentro do status do cargo, em ser promovido, em comprar o carro do ano, em ter o melhor resultado. Ele tem que mostrar o tempo todo que ele é o melhor, que ele está fazendo o melhor, que todos os resultados dele são sempre crescentes, que a equipe dele é a que mais se desenvolve, que a equipe dele é a melhor, tudo dele tem que ser o melhor. Ele acha que o valor dele está nisso. Então, muitas vezes, ele vai desvalorizar situações em, por exemplo, a gente faz um café da manhã entre a nossa equipe. Repetir o terceiro sabotador. Eu tô no terceiro, meu amor, que é o hiperrealizador. O primeiro foi o perfeccionista, o segundo o prestativo, e agora a gente tá no terceiro sabotador, que é o hiperrealizador. Então, o hiperrealizador, ele acha que o valor dele está naquilo que ele consegue realizar, nos títulos que ele recebe, no status que ele tem. Qual é o problema disso, Maria? O problema disso é que você pode acabar não valorizando algumas das suas conquistas porque elas não são exibíveis. Sabe, dentro do Instagram, que todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo é fitness, todo mundo é feliz, todas as famílias são unidas, todo mundo valoriza a sua família, etc. É meio que isso. É meio que você querer o tempo todo mostrar o quanto você é bom, o quanto você é maravilhoso, e aí você não aceita. Que tem coisas que você ainda tem que desenvolver e que não tem problema nenhum disso. Todos nós temos. Você não aceita atividades que você não consegue encontrar ali. Onde é que eu vou promover o quanto eu sou bom dentro daquela atividade? Tem dificuldade de trabalhar em equipe porque precisa do reconhecimento para si. Então, qual é o problema? Tem um problema grande quando o Instagram tá sem filtro.
Então, qual é o problema do hiperrealizador? Um líder hiperrealizador, ele pode não reconhecer, por exemplo, o esforço que a sua equipe está fazendo, o quanto ela está se desenvolvendo, só porque ela ainda não bateu a meta. Não é porque, isso não quer dizer que a gente vai desconsiderar a importância de alcançar uma meta ou um objetivo. Isso tem a sua importância. Mas a gente também tem que valorizar a jornada para chegar nesse objetivo. E o hiperrealizador tem essa dificuldade. Para ele, o que importa são as vitórias, são as conquistas e aquilo que ele pode exibir. Quarto, sabotador hipervigilante. Sabe aquela pessoa que está sempre pensando no que é que pode dar errado? Ela não tem um plano B. Ela tem um plano C, o plano D, o plano E e todos aqueles que ela conseguir fazer. Porque se alguma coisa der errado, ela já tem ali todo um aparato de opções para resolver o problema se alguma coisa der errado. Maria, mas qual é o problema disso? O problema disso é que você tira o seu foco, você distribui a sua energia, distribui a sua atenção e fica esperando pelo pior de tudo. Em vez de trabalhar naquele projeto, se dedicar, colocar toda a sua energia, todo o seu foco naquilo, você fica dividindo a sua atenção em várias coisas e acaba não se dedicando a nada de verdade. O problema do hipervigilante é que ele sempre vai acreditar que algo vai dar errado ou que algo não é tão bom o suficiente como estão me dizendo. E como é que isso se expressa dentro de um líder de equipe? O líder de equipe hipervigilante vai estar sempre esperando o pior das pessoas. E tem coisa pior do que trabalhar com alguém que está sempre confiando e desconfiando da gente? É muito difícil. Alguém aí conhece um líder hipervigilante por aí? Tem alguém que conhece um hipervigilante? Outro sabotador muito comum da gente encontrar, né, no mundo em si, é a vítima. A vítima talvez seja o personagem mais fácil da gente reconhecer. Todo mundo tem um pouquinho de vítima às vezes. Quando as coisas acontecem, não saem bem do jeito que a gente queria e a gente gasta aquele tempinho ali sofrendo, chorando, se martirizando, porque tudo é muito difícil pra mim, porque ninguém me ajuda, porque tudo é muito difícil, porque a economia, porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei quem, enfim. A culpa é de qualquer pessoa, menos dela. E qual é o problema da vítima? A vítima nunca para refletir. Peraí. O que é que nessa situação é minha responsabilidade? Eu não cresci, eu não fui promovida, eu me esforço tanto. Ah, é porque o meu chefe não me reconhece, essa empresa não presta, essa empresa só quer gente de fora, essa empresa não reconhece os meus esforços, eu tô aqui trabalhando todos os dias e ninguém vê isso. E também, né, coitada de mim, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não tive a oportunidade de estudar na Harvard Business School, igual a Maria, eu só fiz não sei o que mais lá. E aí o que é que acontece? Você perde seu tempo, mina sua energia, mina sua força de trabalhar, de se dedicar, de ir atrás dos seus objetivos, sofrendo e gastando energia nessa picuinha com você mesmo. O que é que acontece? Você perde a oportunidade de alcançar os seus objetivos. Então a gente precisa entender que um líder vítima, ele tanto vai passar a mão na cabeça da equipe dele o tempo todo, porque nunca é culpa da equipe dele, né? A equipe dele nunca faz nada de errado, como ele também vai o tempo todo, né, ser muito, como é que a gente diz? Ser muito, me faltou a palavra agora, mas enfim, aceitar muito os erros, aceitar muito as falhas que ele mesmo pode causar e nunca parar para pensar, peraí, o que é que eu tô fazendo de errado? Se eu tô trabalhando, se eu tô me dedicando, né, a empresa tem oportunidade de crescimento, aparecem as vagas, por que nunca sou eu? O que é que eu tô fazendo de errado? Com quem é que eu tenho que falar para entender o que é que talvez eu ainda preciso desenvolver para chegar lá? Ele não toma as rédeas da própria vida. Esse é o problema da vítima. Nosso sexto sabotador é o hiperracional. Quem é o hiperracional? Você provavelmente conhece alguém que a gente às vezes chama de coração gelado por aí, que é uma pessoa que ele não gosta do mimimi.
Ele não tá nem aí se a família do colaborador tá passando por um problema grave. Ele quer saber daquilo que é racional. Ele desconsidera as emoções. Por que ele é assim? Porque muito provavelmente na infância dele ele teve que desconsiderar as emoções, ele teve que pensar racionalmente, ele teve que pensar friamente e assim ele seguiu pela vida, continuando pensando dessa forma. Mas um líder, se tem algo que o líder não pode ser, é um hiperracional, porque nós lidamos com pessoas. Pessoas são feitas de sentimentos, de emoções, de comportamentos, de pensamentos e não só de racionalidade. Nem sempre as pessoas agem pela racionalidade. E nós, enquanto líderes, temos que ter a sensibilidade de entender isso, de estudar o entorno do que está acontecendo, estudar as circunstâncias em que aquela pessoa está inserida, para poder ajudá-la a dar o seu melhor, que é o nosso papel de líder, né? Tirar o melhor que existem nas pessoas. O hiperracional vai sempre se pautar por aquilo que é comprovado estatisticamente, por aquilo que é verdade, por um fato, por um dado. Ele jamais vai se basear no achismo. E o problema disso é que ele vai desconsiderar e até muitas vezes ser arrogante com as pessoas que olham a vida de outra forma, achando que na verdade elas são menos inteligentes ou menos dedicadas do que ele. Nosso próximo sabotador se chama inquieto. O inquieto, você provavelmente conhece o inquieto. Você vai se lembrar dele quando eu começar a falar. O inquieto é aquela pessoa que toda vida que você encontrar ela começou algo muito legal e ela fala pra ti, toda empolgada, não, agora eu comecei a fazer natação e tá sendo muito legal, porque isso, porque aquilo outro, porque eu tô não sei o que, eu já emagreci não sei quantos quilos e eu melhorei minha performance de não sei o que e blá, 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 e tá me ajudando também na minha carreira. Aí daqui a 2 meses você encontra ele de novo, ele já largou a natação, ele tá fazendo curso de teatro, porque o curso de teatro tá ajudando ele na oratória e não sei o que. E aí depois você encontra mais 2 meses depois, ele não tá fazendo nada, ele tá se dedicando ao trabalho, porque o que importa mesmo é esse novo emprego que ele conseguiu. O inquieto é aquela pessoa que ele tem uma ótima iniciativa, mas uma péssima acabativa. Na casa do inquieto tem um monte de livro que ele começou e não terminou, um monte de série que ele começou a assistir e não terminou, tem um monte de filmes que ele assiste, mas do meio pro fim ele já não acha tão interessante e deixa pra lá. Inclusive ele faz isso com as relações dele também. Né? Enquanto uma relação está naquele começo, que a gente tá animado, uma relação de emprego novo, por exemplo, então no emprego novo tudo é muito bom, tudo é muito legal, mas conforme o tempo vai passando, aquela empresa não presta, aquela empresa isso, aquela empresa aquilo. Sabe aquela pessoa que nunca para no emprego? Que ela começa o emprego, tá legal, tá tudo bem, mas aí cada vez que você vai falar com ela, aí aquela empresa era muito ruim. Porque tinha isso que não era legal. Aí ela muda de emprego. Aí a outra empresa ela encontra depois de um tempo, ela encontra outra coisa que não é legal. E a mesma coisa ele faz nas relações com o liderado. Se eu tenho um líder que é inquieto, muitas vezes ele não vai conseguir formar uma equipe coesa, porque ele não tem paciência de desenvolver as pessoas. Quando chega uma pessoa na equipe dele que é boa, mas que tem que ser lapidada, e todos nós vamos receber essas pessoas nas nossas equipes, ele não vai imediatamente agir, aliás, ele vai imediatamente agir, vai pensar, criar um PDI até, né, para desenvolver aquela pessoa, mas ele não vai dar continuidade a esse plano. Ele não vai acompanhar depois, ele não vai fazer novas avaliações, novos feedbacks e continuar desenvolvendo aquela pessoa. Ele já vai estar encantado por outra pessoa mais nova, mais diferente, ou mais sei lá o que apareceu agora na frente dele. Esse é o problema do inquieto. Outro sabotador é o controlador. O controlador, como o próprio nome diz, é aquela pessoa que quer controlar tudo, todas as horas que existem na Terra. E não é fácil fazer isso. Porque, na verdade, a única coisa que você controla nessa vida é você mesmo. A gente não tem como controlar as outras pessoas, o que elas pensam, o que elas falam, o que elas dizem. A gente não tem como controlar as circunstâncias, na maioria das vezes. Por mais que a gente tente se preparar, pode, por exemplo, acontecer uma pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, e mudar tudo, mudar todo um cenário. Então, o controlador, ele sofre quando ele não pode ter pleno domínio de tudo que está acontecendo. Sabe aquele chefe que quer saber que horas você chegou, que horas você foi embora, liga na hora do almoço para saber onde é que você está, onde é que você está almoçando, o que é que você está fazendo. Ele desconfia do horário, que se você está trabalhando mesmo, você está fazendo outra coisa. Ele vai no seu computador, ele olha o histórico da sua internet, do computador, para saber o que é que você estava vendo na internet, se você estava trabalhando mesmo, se você estava olhando vídeo no YouTube.
essa pessoa é o controlador. Ele necessita, ele acha que ele só está fazendo o trabalho dele, só está fazendo a parte dele, se ele conseguir controlar tudo que está acontecendo ao redor dele. Qual é o problema de ser o controlador? As pessoas, dentro de uma equipe, precisa existir relação de confiança. As pessoas precisam confiar em você e sentir que você também confia nelas. E nem sempre o controlador permite que isso aconteça. E por fim, nosso último sabotador, o esquivo, é aquele que, diante de uma tarefa que vai demorar, que vai ser difícil, uma tarefa que é chata, né? Demanda ali umas coisas que é chato de fazer, ele vai se esquivar, como o próprio nome diz. Ele vai se desviar dessas tarefas, ele vai evitar. Então, talvez o esquivo seja o maior procrastinador que existe de todos os sabotadores. Todos eles apoiam a sua procrastinação. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas o esquivo, sem dúvida, é aquele que mais contribui para a sua procrastinação, porque está na própria essência do esquivo não querer fazer aquilo que é chato, aquilo que demora, aquilo que é difícil de fazer, aquilo que pode exigir muitas pessoas falando. Qual é o problema de um líder esquivo? Um líder esquivo não vai querer gerir conflitos. Um líder esquivo não vai querer gerenciar crises. Um líder esquivo não vai querer ter conversas difíceis, porque tudo isso é difícil, é chato, é constrangedor. Então, um líder esquivo, com certeza, vai ter muita dificuldade de desenvolver uma equipe. Certo, Maria? E aí, você me falou de 10 sabotadores. Vamos repetir quais são os 10? Crítico, né? Aquela vozinha na nossa cabeça, que vai falando tudo que a gente faz de errado, né? Tudo que a gente está fazendo de errado. Todos esses outros sabotadores que a gente falou se manifestam através da voz do crítico. Então, o crítico é o principal sabotador. Os outros são sabotadores cúmplices, que são o perfeccionista, o prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante, o inquieto, o controlador e o esquivo. Então, esses 10 sabotadores estão aí dentro da sua mente, fazendo com que você deixe de fazer o que tem que ser feito, deixe de acreditar em você, deixe começar os seus planos, o plano do seu grande sonho, os seus grandes projetos depois, porque você ainda não está totalmente preparado, não tem todas as boas condições. E é por isso que você ainda não chegou no topo da sua carreira, porque você está deixando de fazer coisas pelo meio do caminho, porque esses sabotadores estão dizendo para você que não é por aí, que você não vai conseguir, que você não tem condições, que ninguém te apoia e todas as outras coisas que a gente já falou aqui. Tá, Maria, e como é que eu me livro desse povo? O que é que eu faço agora, né? Com tudo isso que você acabou de me falar. Do mesmo jeito que dentro da sua mente existem os sabotadores, existe um outro lado. E a gente conversou no comecinho, né, da aula, que esses sabotadores, eles estão dentro do seu cérebro mais primitivo, né, usando as respostas padronizadas que você aprendeu na infância para te defender, né, do que está acontecendo na atualidade. O seu cérebro mais avançado, o seu neocórtex, né, que já é o cérebro que você desenvolve já na fase adulta da vida. Esse seu cérebro, dentro dele existe uma outra vozinha chamada o sábio. O sábio é a parte do seu cérebro que consegue processar conscientemente tudo que está acontecendo e tomar decisões baseadas naquilo que realmente está vendo, naquilo que você está sentindo, naquilo que você está vendo racionalmente e também nas emoções e nos seus valores, por exemplo. O sábio tem 5 superpoderes, que a gente pode chamar assim. O primeiro é que o sábio é extremamente curioso e ele tem a mente muito aberta. Então, quando o seu sábio está agindo, você diz assim, peraí, mas o que é que tem que fazer mesmo para ser promovido? Eu vou perguntar a quem já foi promovido. Eu vou chegar numa pessoa que está no cargo que eu estou galgando e vou perguntar a ela como foi que ela fez, qual foi o trajeto de carreira que ela fez, né? O que é que ela estudou, quais são as graduações, pós, cursos que ela tem. Então, ele vai buscar, né, desenvolver coisas que ele sabe que podem ajudar ele a alcançar os objetivos.
O sábio, ele é extremamente mente aberta, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar, quer dizer que agora existe uma tal de inteligência positiva, liderança positiva. Eu vou querer saber o que é isso, porque pode me ajudar a ser um líder melhor. O sábio, ele tem essa mente extremamente aberta e ele é extremamente curioso. Outro superpoder do sábio é que ele tem empatia consigo mesmo e com as outras pessoas. Então, aquele controlador, aquele racional lá que não considera as emoções dos outros, e todos os outros sabotadores que falam que é você, que é um pobre coitado, que você não consegue, ou que você não é bom o bastante, o sábio vai olhar para você e dizer, calma, você é bom o bastante, você só tá nervoso, você só não se planejou direito ainda. Aí ele volta pro primeiro superpoder, vamos descobrir o que é que tem que fazer. E com essa empatia do sábio, você se torna uma pessoa muito mais fácil de se relacionar, uma pessoa muito mais agradável, uma pessoa que consegue construir relacionamentos que vão ser benéficos, não só para a sua carreira, mas para a sua vida pessoal. O terceiro superpoder é o poder de inovar e criar novas perspectivas. Então, com base em tudo que o sábio estuda, vê, tem curiosidade de aprender, observa as outras pessoas fazendo, ele pensa, mas eu posso tentar fazer isso com a minha equipe. Será que se eu tentar dessa forma aqui de dar jeito, o sábio dentro de você, ele vai procurar sempre novas formas de fazer as coisas melhores do que elas já são. O quarto superpoder do sábio é navegar e escolher um caminho que se encaixe melhor nos seus valores. Então pode ser que os seus sabotadores podem até te mostrar caminhos, mas talvez ele vai dizer assim pra você, mas é porque pra ser líder, pra você ser promovido para um cargo maior de chefia, você vai ter que abrir mão desse seu negocinho aí de se importar com as pessoas. Pra ser líder você tem que ser curto e grosso, pra ser líder você não pode ficar de amizadezinha com as pessoas, você não pode se importar, você não pode se envolver. Mas, Maria, isso não está de acordo com os meus valores, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita empatia pelos outros, eu gosto de me relacionar com as pessoas. O sábio vai te ajudar a encontrar um caminho que esteja de acordo com o que você precisa fazer, mas que também esteja de acordo com os seus valores. Ele vai estar sempre te guiando para esse caminho que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos sem abrir mão daquilo que você acredita. E por fim, o quinto superpoder do sábio é que ele tem o poder de decidir sem sofrer. Por quê que ele consegue decidir sem sofrer? Por causa de todos os outros superpoderes que vieram antes. Com a curiosidade, ele analisou o que é que podia acontecer. Ele teve empatia com você mesmo para entender quais são as suas necessidades. Ele buscou a alternativa que estava mais alinhada com os seus valores. E ele procurou novas formas de fazer as coisas. Então, na hora que ele fez todo esse estudo e te deu uma solução, e muitas vezes isso vai vir como uma intuição na sua cabeça, que você tem em não acreditar. Então, quando ele faz tudo isso, ele está justamente te ajudando a tomar decisões que você precisa tomar para alcançar a sua carreira. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você tem a oportunidade de fazer um curso. Aparece aí na sua frente um curso. Aparece aí a propaganda de uma pessoa. Você estava passando no Instagram e viu lá um anúncio de uma pessoa te falando de uma coisa que você sabe que você precisa desenvolver. Talvez você já ouviu um feedback de um chefe, mas aí na hora você vestiu o seu papel de vítima e disse, é porque o meu chefe não gosta de mim, por isso que ele disse isso comigo. Talvez você já ouviu isso num feedback que você precisava melhorar. Talvez a sua equipe esteja sofrendo com isso e você precisa se desenvolver. E aí você vê aquele anúncio e na mesma hora você diz assim, sua intuição diz assim, é isso que você está precisando, vai lá, faz. E aí você fica, não, mas eu não sei nem quem é essa pessoa. Não, mas será que é isso mesmo que ela está dizendo que é? Não, mas é pago. Né? Eu não tenho dinheiro pra isso não, mas tem dinheiro pra brusinha, tem dinheiro pro iFood, tem dinheiro pro Uber, tem dinheiro pra um monte de coisa, né? Às vezes a gente juntar tudo que a gente gasta com besteira, dá pra fazer um MBA em Harvard, né? Então, o que acontece? O sábio é essa voz na sua mente que muitas vezes vai te mostrar caminhos e o seu sabotador, o seu crítico vai estar lá falando, não faz isso por causa de tal coisa, não faz isso por causa de tal coisa. Quando é que o teu sabotador, Maria, como é que eu sei se a voz é do sábio ou se a voz é do sabotador? Né? Porque é um anjinho e um diabinho aqui, falando um do lado e do outro. Como é que eu sei de quem é a voz? Bem fácil. Sempre que a voz
drenar a sua energia, for uma coisa que te impede de caminhar, for uma coisa que faz você sofrer, que é doloroso para desenrolar, é o teu sabotador que está falando. Sempre que aquilo te anima, te coloca para cima, faz você pensar, vai dar certo, eu vou conseguir, provavelmente é o seu sábio que está falando. Mas é bem simples, vou te dar um exemplo prático sobre isso. Vamos supor que amanhã você vai fazer uma apresentação de resultados para o seu líder, né? O seu líder, você vai, diante de todos os outros pares que você tem, você vai apresentar os seus resultados. Se a vozinha na tua cabeça está dizendo assim, revisa a apresentação mais uma vez, porque você fez, ficou massa, ficou boa, mas vamos ler só mais uma vez, vai que tem alguma coisa para corrigir, ou para você não esquecer nenhum ponto, e aí você revisa, lê e vai dormir tranquilo. Foi a voz do sábio que mandou você fazer isso. Agora, se a vozinha tá dizendo assim, não vai dar certo não, lê de novo, aí tu lê de novo, estuda de novo a apresentação, e a vozinha diz assim, não, vai esquecer tudo na hora, e você passa a noite todinho acordado, sofrendo, achando que vai esquecer tudo que tem para falar, é a voz do sabotador, não é a voz do sábio que tá falando com você. Maria, e como é que eu resolvo essa confusão de gente falando no meu ouvido, né? Sábio e sabotador falando ao mesmo tempo junto comigo. Existem 3 estratégias que você pode usar que vão te ajudar a isso. A primeira coisa é tentar enfraquecer os seus sabotadores. Na verdade, a primeira coisa é identificar quais são os sabotadores que são mais fortes. Quando você entra na Diamonds, na minha mentoria de liderança, um dos bônus que você ganha é justamente um teste devolutivo de autossabotagem. Justamente para que você entenda quais são essas vozes, o que é que está dificultando o seu desenvolvimento e você consiga fazer toda a mentoria, fazer todo o percurso da mentoria. Os mentorados que estão aí falam se é legal fazer teste devolutivo de autossabotagem. Eu sei que tem o Williams, tem a Lívia, eu vi a Solange, né? Tinha uns mentorados aí. Coloca aí nos comentários como é fazer devolutiva de autossabotagem. Enquanto isso eu vou falando aqui. Então a gente faz primeiro essa devolutiva de autossabotagem para poder conseguir fazer com que as pessoas identifiquem os seus sabotadores e possam fazer o trajeto da mentoria de forma sábia, né? Utilizando a voz do sábio e não permitindo que os sabotadores destruam essa construção que a gente está fazendo. Então, primeiro você tem que saber quem são seus sabotadores. A partir do momento que você consegue, que você sabe, fica bem mais fácil de você identificar. De você estar aqui. Olha, o William está dizendo que foi muito importante para ele. Você está aqui buscando fazer algo que é para o seu crescimento, que é para alcançar um objetivo, uma meta que você tem. E a vozinha está dizendo, ah, mas você não se preparou bastante, não vai dar certo. Identifica isso. Pega isso na hora. Pensa assim, opa, não sou eu que estou pensando isso. É a vozinha lá do sabotador que está me dizendo isso. E aí você identifica essa voz e cria um nome para ela. Por exemplo, na hora que eu estou aqui, minha equipe saiu para a rua para vender e eu estou no escritório fazendo minhas coisas e eu penso, rapaz, será que esse povo está trabalhando mesmo? Peraí que eu vou já ligar para cada um para saber onde é que eles estão. Opa! Olha a chefinha falando aí, a controladora. Identifique o seu sabotador. Quando ele está acontecendo, já vai ser muito mais fácil de você conseguir parar esse pensamento e agir de forma consciente. Pensar, peraí, calma. O pessoal está na rua vendendo. Eu posso mandar uma mensagem, posso ligar também, posso falar, mas eu não preciso falar de uma forma que pareça que eu estou controlando eles, porque é claro que eles estão trabalhando. Ah, Maria, você não conhece a minha equipe, você não sabe como elas são. É o seu sabotador que está falando isso. E se ela é assim, a culpa é sua, que não selecionou as pessoas direito, não treinou e não criou relações de confiança. Passo 2, estratégia 2, para você conseguir melhorar essa confusão de vozes na sua mente. Depois que você consegue enfraquecer os seus sabotadores, você vai fortalecer o seu sábio. Maria, como é que fortalece o sábio? Me ajuda a entender como é que eu fortaleço o sábio. A partir do momento em que você pensou, não vai dar certo, você não se preparou bastante. Epa! Esse é o perfeccionista falando, não sou eu que estou falando. Para e pensa e olha para a voz da sua intuição, olha para a voz do sábio. Lembra dos poderes? Espera aí, qual é a forma que eu posso fazer isso? Mesmo sem eu ter feito um curso, onde é que eu posso, por exemplo, pegar aqui umas informações rápidas de como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu posso começar com o que eu tenho agora e ir aprendendo mais coisas no desenvolver do caminho? Então, o sábio, ele sempre vai ver as coisas pelo lado bom, ele sempre vai ver as coisas como uma oportunidade, pelo menos de você aprender com o seu erro.
Na pior das opções. Sim, Giane, essa live vai ficar gravada. Vocês vão poder assistir depois. E podem mandar para os amigos também, que precisam estar ouvindo essas verdades também, né? Que de vez em quando tem um que precisa. E por fim, outra estratégia é fortalecer a sua capacidade de ver a vida pelo lado positivo. Quando você começa a controlar os seus sabotadores, quando você começa a ouvir mais a voz do seu sábio, a sua vida se torna mais positiva. E uma vida mais positiva, existem pesquisas, né? Existe na verdade um teste, né, que é um quociente de positividade, que você faz também lá junto com o teste de sabotadores quando você entra na Diamonds. Existe esse teste de positividade que diz quanto tempo do seu dia você gasta com pensamentos positivos, que são construtivos para a sua vida, e quanto tempo da sua vida você gasta com os seus sabotadores e com pensamentos que não vão adiantar de nada, só vão te estressar, minar sua energia e não vão te ajudar a construir. Quanto maior esse número é, mais fácil é de você conseguir realizar coisas na sua vida. E inclusive os indivíduos que a gente considera que têm alta performance, normalmente tem um quociente de positividade acima de 75. A escala é de 0 a 100, essas pessoas têm acima de 75. Ficou claro para vocês, gente? Tudo isso que eu falei aqui, ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Vão tentar pelo menos identificar aí os sabotadores que estão agindo no dia a dia de vocês, porque com essas informações vocês já são capazes de identificar, hein? Né? Na hora que a vozinha fala na sua cabeça, você para e pensa, peraí, é meu sabotador ou é meu sábio que está falando? Quem é que está falando comigo sobre isso aqui? Essa voz está me ajudando, está me fazendo ter atenção, está me fazendo procurar novas alternativas e formas melhores de fazer as coisas, ou essa voz está simplesmente me colocando para baixo e me impedindo de fazer o que eu quero? Você já tem capacidade de raciocinar isso, hein? Não precisa de teste de autossabotagem para fazer isso, não. Mas, como eu disse, assim que você entra na Diamonds, você recebe também um teste devolutivo de autossabotagem. Se você se interessa por esse assunto e se você quer saber mais coisas que você pode fazer para sair do lugar onde você está, continuar crescendo na sua carreira, eu tenho um convite para te fazer. No dia 9 de junho, a gente vai fazer uma masterclass, a superação, onde você vai ver 3 ações que vão te ajudar muito nesse desenvolvimento. Então, agora que você já sabe que tem essas vozezinhas na sua cabeça te impedindo de fazer as coisas, não deixe de se inscrever. Vai lá no link da bio, lá no link da minha bio. Clica lá no link, se inscreve no Superação, porque lá você vai ver 3 coisas que vão te ajudar muito. Você tendo consciência dessas 3 coisas, você já vai estar à frente de muitas outras pessoas que sequer sabem que essas 3 coisas são necessárias para você se desenvolver, para você crescer, para você ser visto, né, na sua carreira e dentro da empresa onde você trabalha. Não só na empresa onde você trabalha, no mercado em geral. Hoje de manhã eu fiz uma enquete, né, e aí eu perguntei: você é conhecido pelo seu nome, pelo seu cargo, pela empresa onde você trabalha, ou você nem sabe se você é conhecido, né? Como é que você é conhecido no mercado? Pra minha surpresa, um monte de gente disse que nem sabia se era conhecido. E muita gente acha que é conhecido pela empresa onde trabalha. Porque ele acha, por exemplo, você vai dizer: ah, não, tá ali a menina que dá Coca-Cola. Tá ali a supervisora da Coca-Cola. Não, não é assim. As pessoas têm que saber quem é a Maria. Quem é Maria, né? Porque hoje você tá na empresa que você está, mas amanhã você pode não estar. Por escolha sua ou não, mas enfim. Você não é essa empresa, você está nessa empresa. E por mais que ela seja uma ótima empresa, que você queira continuar nela por muitos anos, você precisa ter a construção da sua carreira para o mercado, não só para dentro da sua empresa. Então, vai lá no link da bio, terminou a live aqui, corre, vai lá no link da bio, clica, se inscreve lá no Superação. E dia 9 de junho eu espero você aqui, é totalmente gratuito, vai ser uma live aqui no Instagram. Você precisa da inscrição pra quê, Maria? Porque vai ter material de apoio, vai ter material bônus pra vocês, né? Vai ter o mapa mental que vocês vão receber depois da live. E vocês vão ter também a oportunidade de ser as primeiras pessoas a verem a abertura da nova turma da Diamonds. Então, se tiverem interesse em continuar comigo depois desses 3 pontos, e eu tenho certeza que vocês vão ter, viu? Vocês vão poder também ser os primeiros aí a se inscrever, já que as vagas são limitadas, né? Não vai ter vaga para todo mundo. Combinado? Então, combinado que todo mundo aqui, depois que agora... Aí se a vozinha aí na sua cabeça tá dizendo: eu não vou me inscrever nesse negócio não, que vai ser só mais uma live que ela vai querer me vender alguma coisa. Isso é a voz do sabotador na sua cabeça. Escute a voz do sábio lhe dizendo: eu vou assistir,
eu vou lá assistir, porque com certeza eu vou ouvir alguma coisa que pode me ajudar. Se eu não vou fazer a mentoria, aí é outra história. Se eu vou fazer, se eu não vou fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas essas 3 ações que ela tá me dizendo, se uma me ajudar, eu já vou estar na frente de outras pessoas que não vão ter visto, né? Então não escute a voz do sabotador, escute a voz do sábio na sua cabeça. Diz aí pra mim, de 0 a 10, o quanto valeu a pena estar aqui hoje. O quanto valeu a pena estar assistindo essa live aqui hoje comigo. Fala pra mim pra eu saber, né, que vocês estão gostando, pra gente continuar trazendo mais temas. Toda quinta-feira tem Desafio Mais Líder. Eu sempre trago aqui temas pertinentes à gestão e à liderança. E se você quiser, você também pode me mandar direct, tá? Com a sugestão do tema, alguma coisa que você tá precisando aprender no momento, algum desafio que você tá passando. Aí eu posso transformar isso em conteúdo e trazer pra vocês na live também, tá bom? Não deixem de sugerir. Muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe. E eu espero todo mundo dia 9 de junho no Superação, hein? Tchau, tchau!